Vamos lá, gente. A disciplina é Álgebra 1. Professor Dr. Pablo Pinheiro é responsável pela turma. Eu, professor Gilvan Souza, estou como tutor do Polo Bragança. Vamos iniciar a aula 3. O que diz a aula 3? A aula 3, ela vai estudar a relação de ordem em um conjunto, as noções de conjunto, limitado, superiormente e inferiormente, e falar sobre o princípio da boa ordenação. Os objetivos listar as propriedades que definem uma relação de ordem, definir a noção de conjunto ordenado e destacar aspectos nos conjuntos numéricos Z, inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos. Definir o conjunto limitado superiormente e inferiormente e apresentar o princípio da boa ordenação e mostrar sua validade em Z, e mostrar a sua não validade no Q, no conjunto de racionais e no R, ok? Relação de ordem em um conjunto, as noções de conjunto limitado superiormente e inferiormente, já falei, né? Ordem parcial no conjunto. Dizemos que R é uma relação de ordem em A se para todo A, B e C pertencente a são válidas as seguintes propriedades. Primeira, A se relaciona com A, reflexiva. Segunda, se o A se relaciona com B e o B se relaciona com A, então o A é igual a B, que é antissimétrica. A terceira, se o A se relaciona com B e o B se relaciona com C, então A se relaciona com C, que é a transitividade. É comum também a gente usar a notação menor ou igual, para qualquer relação de ordem parcial em qualquer conjunto. Dizemos que a relação de ordem menor ou igual ordem parcial em A, se somente C, A, B e C pertencem a A, vale as propriedades. O A é menor ou igual a A, reflexividade. Se o A é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a A, então A é igual a B, que é a antissimétrica. E a terceira, se o A é menor que B e o B é menor que C, então, por transitividade, o A é menor que C, Então, pode ter essas duas relações aqui, nesse slide ou nesse outro slide, ok? Definição. Se uma relação é menor ou igual de ordem parcial em um conjunto satisfaz as propriedades, então é o seguinte, tem-se a relação parcial, Para ela ser total, o que tem que acontecer? Para todo A e B, tem-se que o A menor ou igual a B ou o B menor ou igual a A, Então, essa daí é a relação de ordem total, ok? Na construção dos números reais, definimos uma ordem total, menor ou igual em R, admitindo a existência de um conjunto especial P. P contido em R satisfazendo as seguintes propriedades. P é um subconjunto próprio, ou seja, não é vazio, e o zero não pertence a ele. 2. Para todo x e y pertencente a P, tem-se que a soma x mais y pertence a P e o produto x vezes y pertence a P. E a terceira lei é a lei que para todo x, ou x é igual a zero, ou x pertence a P, ou menos x pertence a P. A lei da tricotomia. Ok? P é conhecido como conjunto de números reais positivos. Definimos a relação de ordem menor ou igual em R dado por x e y pertence a P. Se o x é menor ou igual a y, explica ser somente C que o x é igual a y, ou o I1 menos y pertence a P. Em outras palavras, essa relação de ordem diz o seguinte: se o x é menor ou igual a y, significa que o x é igual a y, ou o y menos x é um número positivo, ok? E seja A um conjunto parcialmente ordenado e S contido em A, um subconjunto não vazio de A. S é um conjunto limitado inferiormente em A, se existe A pertencente a A, tal que o A é menor ou igual a x para todo x pertencente a S. Da mesma forma, S é limitado e é superiormente em A se existe um B pertencente a A, tal que o x é menor ou igual a B para todo S pertencente a S.
S possui um máximo se existir um S pertencente a S, tal que S é maior ou igual a X para todo X pertencente a S. E S possui um mínimo se existir um S pertencente a S, tal que o S é menor ou igual a X para todo S. Se um conjunto tem máximo, então ele é limitado superiormente. Se um conjunto tem mínimo, então ele é limitado inferiormente. No entanto, um conjunto pode ser limitado superiormente e não ter máximo, e também pode ser limitado inferiormente e não ter mínimo. Nessa situação, os limites inferiores e superiores de S não pertencem a S. Isso é importante. Por quê? Seja A um conjunto totalmente ordenado, A satisfaz ao princípio da boa ordenação se acontecer isso aqui. Todo subconjunto não vazio S de A limitado inferiormente possui um mínimo. Então esse é o princípio da boa ordenação, né? O subconjunto R positivo é limitado inferiormente, mas não possui mínimo. Logo, R não satisfaz o princípio da boa ordenação, ok? E também tem um conjunto que é esse aqui, que o x pertence aos racionais, tal que x ao quadrado maior que 12 e o x é positivo. É limitado inferiormente, mas não tem mínimo. O mínimo seria o número raiz quadrada de 2, que não pertence aos racionais. Logo que conjuntos racionais não satisfaz o princípio da boa ordem também, né? Isso diferencia o Q e o R em relação ao Z, né? Ok? Aqui tem uma demonstraçãozinha de que o raiz de 2 não é racional. Como é que a gente faz a demonstração? A gente demonstra por absurdo, né? Demonstra por absurdo, ou seja, suponha que o raiz de 2 seja racional. Ou seja, existem inteiros P e Q, né? Com Q diferente de zero, tais que P e Q sejam primos entre si. O que significa isso? Que o MDC de P e Q é 1, logo temos que eu posso escrever o raiz de 2 como qualquer fração, ou seja, qualquer racional. Então, P dividido para Q igual a raiz de 2, obtém a equação 1. Elevando ao quadrado a equação 1, obtemos a equação 2. A equação 2 diz o seguinte, que P ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. O que significa isso? Significa que P ao quadrado da equação 2 significa que P ao quadrado é um número par. Se ele é um número par, o que implica que P também vai ser par, ou seja, P é da forma 2K, com K inteiro. Substituindo o P2K, esse P aqui igual a 2K, na equação 2, e fazendo as simplificações, temos que Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Obtemos uma equação 3. Ora, usando os mesmos argumentos acima, podemos obter o quê? Que na equação 3, Q ao quadrado é um número par, o que implica que o Q vai ser par também. Isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Pois, por hipótese, falamos que P e Q seriam primos entre si, ou seja, não teriam elementos em comum, né? Denominadores em comum. E a gente está vendo que o P e o Q são pares, então aí teve a contradição. Qual é a conclusão? A conclusão é que o raiz de 2 não é racional, ou seja, o raiz de 2 é um número irracional.